A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a todos por aqueles que por aqui passarem, vendo e ouvindo esta evangelização, que é de Deus, direto de Deus para vocês, tá? Eu apenas sou mensageiro. E hoje nós vamos falar, como sempre, dela, que fala sobre o Deus Altíssimo, que é o Deus Todo-Poderoso, o meu e o seu. Não importa a sua religião. E mesmo aqueles que não crêem, ele também é o seu Deus, porque ele que criou você, criou eu e você. E o que ele quer aqui é que nós venha crer nele, venha ter fé, orar, dar cultos a ele, evangelizar, falar dele para outras pessoas que não ouviram a palavra dele. Nós vamos para Mateus, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 7 ao 12. Hoje nós vamos falar sobre como Deus pode mandar ajuda para nós e como nós podemos pedir essa ajuda a Deus. Porque aqui na Bíblia tem muitos personagens aqui bíblicos, profeta, homem de fé, que eu vou mencionar aqui alguns deles, que Deus sempre enviou ajuda a eles, sempre enviou ajuda a eles. Sempre enviou um anjo para ajudar. Sempre teve ali em oração, Deus ajudando, né? Então vamos para o versículo. Jesus incita a orar. Pedi e dá-se-vós a buscai e achareis. Batei e abri-se-vós-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura um filho lhe pede pão, e lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui é Jesus que está falando para aquele povo ali que está ouvindo ele. E para nós também, né? Você também está ouvindo aí. O que Jesus está querendo dizer? Que tudo que nós pedir a Deus, isso em oração, pedir em oração e sempre crendo, não duvidando em seu coração. Tendo fé, orando, pedindo para Deus. E ele vai, você viu aqui, ele vai abrir a porta, ele vai, se você buscar, você vai encontrar. Porque você viu aqui o verso falando, Jesus falando, mesmo se um pai ele é ruim com o teu próximo, com outra pessoa, mas aos filhos dele ele vai dar boas coisas, ele vai agradar o próprio filho dele, ele não vai dar coisa ruim, ele vai dar boas, que nem boas dádivas, ele vai agradar, vai dar bons presentes, boas ajudas, vai estar
sempre ali ajudando o seu filho, de várias maneiras, né? Então ele fala, imagine então Deus, que eu e você é filho dele. Sim, ele jamais ele vai abandonar você ou eu, por mais que nós o abandone, jamais ele vai deixar nós na mão. Ele vai continuar ajudando. É igual às aves do céu. Elas não precisam trabalhar para se alimentar e nada. E mesmo assim, Deus alimenta elas. Isso é bíblico, está aqui. É bíblico. Então ele está dizendo, mas nós precisamos sempre estar em oração com Deus, tendo conexão com Ele através de oração, lendo a palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, este livro, que é para você meditar nele dia e noite, buscar Deus. Então, eu vou citar alguns personagens aqui da Bíblia. Esses homens, eu tenho certeza que muitos que passaram aqui já ouviram falar deles. Eles são muito falados na Bíblia. Que nem, vamos para Ló. Ló, quando vocês devem ter lembrado, quando Deus foi visitar Abraão, quer dizer, eu acho que foi Jesus, foi visitar Abraão para avisá-lo que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Ló intercedeu por esse povo. Então Ló estava lá, que era o único justo que tinha naquela cidade, era Ló. Então, mas mesmo assim o Senhor enviou 2 anjos para salvar Ló, porque o resto do povo já estava condenado à morte ali, né? Então, Deus mesmo assim enviou 2 anjos, os anjos foi 2 anjos presentes, e Ló convidou eles ainda para entrar na casa deles, e ali Ló preparou um pão asmo e alimentou eles. Mas mesmo assim Deus enviou 2 anjos, esses anjos ele viu, foi presente, e foi eles que salvou Ló de lá, avisou. E mesmo assim, os 2 anjos ainda deu oportunidade para Ló, perguntou para Ló se tinha mais alguém que ele conhecia que ele queria salvar, tirar de lá. Que era 2 genros dele, que ia casar com as filhas dele, mas foi lá avisar, mas mesmo assim ele não acreditou no que Ló falou. Então só saiu Ló e a esposa de Ló e as 3 filhas. Mas eles só que a mulher de Ló ela virou uma estalta, porque ela olhou para trás quando aconteceu, começou a cair fogo do céu. Então é mesmo assim na minha e na sua vida. Nunca pense que Deus te abandona. Deus vai sempre enviar um anjo para te salvar em qualquer dificuldade da tua vida. Jamais ele vai deixar você em vão, te abandonar. Às vezes ele envia vários anjos para te salvar sempre. Quando você sai de madrugada para ir trabalhar, quando você retorna do trabalho. Às vezes nós não vemos esses anjos, mas eles estão ali do nosso lado. Ou às vezes pode ser até uma pessoa que Deus coloca ali para lhe salvar de alguma situação e às vezes nós nem percebemos, né? Porque o ato não aconteceu, porque Deus intervém antes de acontecer. Algum atraso. Então, de Ló, vamos pular para Abraão. Abraão. Deus prova a Abraão. Deus queria provar a Abraão se realmente Abraão amava a Deus de verdade. Se ele era temente a Deus, tinha amor. Certo que Deus sabia disso, mas ele provou, porque ele sabia que Abraão não precisava provar, mas porque o próprio Deus sabia do amor que Abraão tinha por Deus. Então ele pediu o seu filho Isaac a holocausto, para fazer a holocausto. Então Abraão, com o coração partido, levou ao monte onde Deus pediu para ele levar. Ele ia sacrificar o seu filho em holocausto para Deus. Só que na hora que ele levantou a mão para amolar, como diz na Bíblia, o filho dele, o anjo apareceu e interferiu. Abraão, Abraão. Aí falou, então não precisou.
Então Deus proveu um cordeiro que já estava ali do lado, para molar no lugar de Isaac. Isaac é o filho de Abraão. Então, nessas horas, Deus sempre vai prover um milagre ali. Independente do que você ou eu possa passar um dia na vida, ou já passou, ou está passando, qualquer tipo de, ou qualquer problema de doença, em geral, né? Deus, você, a gente tendo conexão com Deus em oração, lendo a Bíblia, por mais que nós ainda sejamos pecadores e às vezes nós não buscamos Ele da maneira certa, mas Ele sempre Ele vai livrar nós da morte, de algum perigo, alguma ajuda que possa estar passando dentro de casa, algum aperto, de todas as coisas. Certo que eu não vamos comparar eu e você com esses personagens que eu estou mencionando aqui, né? A fé deles não é, né? Eu só estou dando exemplo, porque tem vários outros que tem aqui que Deus ajudou, mandou anjo, pessoas ajudar, então, de várias formas. Então, de Abraão, nós vamos pular para Jacó. Isso. Jacó, você sabia que Jacó lutou com Deus? Pois é, Jacó ele lutou com Deus. Isso aconteceu quando Jacó fugia da presença do seu irmão. Ele sabia que o irmão dele estava vindo ao encontro dele, mas ele temia que o irmão vinha matá-lo, né? Então ele estava com medo. Ele estava com medo, atormentado com aquilo que o irmão estava vindo no encontro, por causa daquela premonogenitura. É um nome meio complicado que eu não estou aqui com verso, mas você já entendeu, é premonogenitura, um negócio assim. Que ele acabou tomando do irmão. Né? Pegou a benção, que era a benção era por mais velho, ele tomou para ele. Jacó tomou para ele. Então, um anjo apareceu. Não era um anjo, a Bíblia fala que era o próprio Deus que apareceu. E Jacó ficou lutando com ele ali várias vezes. E foi à noite, o dia já estava amanhecendo, né? E ele queria subir, embora. E Jacó, não, você só vai quando me abençoar. E Jacó pulava, segurava ele. E até que, lá, depois de muito tempo ele lutando, ele falou, não. Jacó perguntava, qual o seu nome? Aí ele respondeu, você lutou face a face com Deus. Mas não face a face o rosto. Disse que ele viu Deus pelas costas, né? Que era de noite, ele estava lutando de noite. E no final ali Deus pôs a mão na coxa dele, nas costas ali, trincou, fez um trincado. Aí por isso que colocou o nome daquele lugar ali, Paniel. Se eu não estiver enganado, Peniel, um negócio assim. Colocou o nome, mudou o nome dele. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Peniel. Não, Israel. É Israel, mudou o nome dele para Israel. E o nome daquele lugar se chamou Peniel, se eu não estiver enganado. Peniel. Então, ele vai estar sempre te ajudando. E depois Jacó encontrou com seu irmão e foi tudo na paz. Ele não veio fazer maldade com ele e foram embora. Deus vai sempre estar enviando ajuda. E de Jacó vamos pular para estes aqui também. Olha, esses três personagens aqui. Esse foi um ato de fé desses dois muito, muito grande, uma fé muito poderosa, que não é para qualquer um não ter, só para quem ter fé ali mesmo. Eu não vou dizer que eu, na hora, né, quem teria a fé dele, né? Porque na hora da morte o medo é tanto, né? Isso, nós vamos falar desses três personagens que se encontram em Daniel, capítulo 3, do 21, do capítulo 21 ao 30. É daqueles três companheiros de Daniel, que mudaram o nome dele para Sadraque, Mesaque e Abednego.
Isso, eles mesmos. Então, o rei Nabucodonosor fez uma estátua grande dele, né? E levantou. Aí então colocaram um decreto para todos aqueles adorar. Aquele que não adorasse ia ser jogado dentro de uma fornalha ardente, em chama. Então nesse dia eles fizeram um ato. Foi prefeito, governador, um monte de gente lá. Fizeram os cantos lá. Aí na hora que ia fazer os cantos das trombetas deles lá, as coisas, todo mundo tinha que se reverenciar para essa estátua, adorar. E esses três foi o único que não fizeram. Aí o rei, aí avisaram para o rei o que aconteceu. Aí tornou mandar de novo. Cantou para adorar. E eles não adoraram. Então, como é o decreto do rei, não podia voltar atrás, né? Atearam eles, amarraram ele com as próprias vestes dele, atearam, amarraram, vendaram, amarraram ele com as roupas deles. Na Bíblia fala que essa, que essa fornalha era tão grande o calor, o fogo, que quando os guardas se aproximaram para empurrar eles, que eles estavam num lugar alto, e a fornalha, pelo que fala, é embaixo. O calor era tanto que diz que até os guardas morreram só com o calor da chama. Mataram os próprios guardas ali quando empurraram eles. Imagina o calor intenso. Só que quando jogaram eles, o povo viu 4 pessoas andando dentro do fogo. A Bíblia fala que ele estava passeando ali, o pessoal comentando que ele estava andando, passeando dentro do fogo. Aí o próprio rei viu, nós não empurramos os três, porque tem 4 pessoas andando dentro do fogo. Isso, aí o rei ainda falava assim, um é como um filho dos deuses, como um filho de Deus Altíssimo. Era um anjo, não fala quem era, mas era um anjo que estava ali com eles, ou o próprio Jesus, ou o próprio Deus. Mas tinha uma divindade ali poderosa, né? Que Deus pode ter enviado. Podia ter sido um anjo, o próprio Jesus, ou o próprio Deus. Então o rei chamou para fora Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí que eles saíram, a Bíblia fala que eles não tiveram nenhuma queimadura, nem cheiro de nada de queimadura. O fogo não pôde possuí-los, porque ele estava com a proteção de Deus através da fé deles. Para você ver o que a fé é capaz de fazer na sua vida e na minha. Né? Não importa, certo que nós não vamos se igualar a eles, mas se você tem fé, é a mesma processão, é a mesma medida, é a mesma proteção que Deus deu para eles, vai dar para você. Então, aí então Deus, o rei, colocou um decreto, que era para aquele que fosse falar mal do Deus Altíssimo, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ia ser despedaçado. Né? Então o rei, e foi assim que o rei Nabucodonosor aceitou a Deus. Né? Ele, com o tempo, ele começou a reconhecer a Deus, que Deus era maior que ele. Ele não era o maior exército da terra. Tinha um Deus todo-poderoso, que não tem. Então, de, de, de Daniel 6, de Daniel 3, vamos pular para Daniel 3. Tenho certeza que muitos também aqui devem saber e já viu falar. Daniel na cova dos leões. Isso, foi um decreto do rei, não estou lembrado o nome dele, é Dário, se eu não me engano, Dário, né? Fizeram o rei colocar um decreto lá, aquele que pegasse sendo orando por outros deuses, porque você já tinha mudado de rei, né? Desse aí ele foi outro rei, outra época.
Aí esse foi o quarto rei que entrou, né? E depois começou a mudar de rei e esses mudaram tudo. Esse acho que era o último rei que entrou na Babilônia, né? Se eu não tiver enganado, eu acho que era o último, Dário. Então, colocou um decreto. E um do povo ali do palácio pegou Daniel orando a Deus pela janela, como a Bíblia fala. E entregou para o rei. O rei, ele não queria aprisionar, jogar Daniel na cova dos leões. Então, como era o decreto dele, ele fez isso. Mas o próprio rei, ele foi ali, eu acho que ele orou a Deus também, pediu pro Deus de Daniel proteger ele, né? Então Daniel ficou ali. Aí colocou ele na cova dos leões e selou. Um selo para identificar que ninguém tirou ele dali de dentro. Ninguém invadiu. Aí no outro dia seguinte o rei foi lá, de coração partido, né? Preocupado, e chamou ele. Daniel, Daniel. Aí Daniel responde, é um negócio assim, o rei vive eternamente. É porque se eu for ler o resto tudo aqui, eu vou tomar muito tempo. Então, Daniel saiu e falou que Deus enviou um anjo que fechou a boca do leão. Deus enviou um anjo para proteger Daniel. Então, a mesma coisa é na minha vida e na sua. Não importa o tamanho do personagem. É que nem Jesus fala aqui, ó, no capítulo 7 de Mateus, versículo 7, que eu acabei de ler. Não importa, mesmo se nós tiver um pingo de fé, que nem Jesus fala, por mais que nós não busquemos a Deus da maneira que Deus quisesse que nós buscasse, Deus é misericordioso, Ele vai te ajudar, Ele vai mandar ajuda. Quantas pessoas com certeza Ele mandou ajuda, bateu na porta, e às vezes a pessoa não abre. Às vezes é que nem Deus provou Abraão, tem coisa que Ele permite em nossas vidas. Tem coisas que às vezes Ele pode permitir, porque às vezes a nossa ignorância, a, o, a pessoa está ali se desviando para um lado. Então Deus deixa a pessoa se machucar, se ferir. Muitos acordam assim, na hora do sofrimento se volta para Deus. Infelizmente é assim. Na hora do sofrimento, na hora de passar pelo vale da sombra da morte, aí que ela vem enxergar, acordar para a vida. Ela volta a ouvir, ela volta a enxergar. Aí ela volta a buscar ao reino de Deus. Muitos, infelizmente, acontece isso. E muitos também, por mais que Deus queira, não quer sair do caminho errado. Sempre está ali errando, errando, fazendo coisas prejudicando o seu próximo. Aí vai chegar a hora que Deus não tem o que fazer, porque Deus quer que você venha. Nós temos o nosso livre-arbítrio. É você que tem que escolher. Deus não pode, às vezes, interferir a sua barreira. Deus não pode interferir, porque a escolha é minha e sua, de aceitar Ele, de aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, aceitar Ele como, como Ele veio, morreu por você e por mim, para nos salvar da morte, do pecado. Busque o reino dele. Vamos para. Vou fazer uma oração que está em Salmos 13. Essa oração é para você e para mim. Está em Salmos 13. A oração da fé. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto?
Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga os meus adversários, para que não diga os meus inimigos, prevaleci contra eles, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Receba essa oração de fé no teu coração. Que Deus te abençoe, continue te abençoando grandemente. Amém. A paz do Senhor reine na tua tenda e na tua família. Amém.